E você, acredita em milagres? Infelizmente, hoje, muitas pessoas não acreditam que Deus pode fazer milagres nos nossos dias. Inclusive, crentes, cristãos, acham que isso foi uma coisa do passado e alguns tentam buscar um caminho de racionalidade, digamos assim, e entender ou entendem que as coisas só podem acontecer pelas leis da natureza. Milagres acontecem, Deus fez no passado, a Bíblia narra uma grande quantidade de milagres de Jesus e a gente entende que Deus é um Deus pessoal, presente, imutável, onipotente e pode fazer milagres sim nos nossos dias. Talvez não seja da vontade dele, talvez eu não tenha experimentado um milagre pessoalmente, talvez você não tenha, mas isso não impede a possibilidade de Deus realizar milagres nos nossos dias. A Bíblia narra muitos milagres de Jesus. Muitos deles foram realizados por Jesus para que o seu poder, a sua autoridade, a sua divindade e a missão dele aqui na terra fosse bem evidenciada. 1 Coríntios 1, 22 diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Os judeus queriam, para acreditar em Jesus, os judeus precisavam ver coisas sobrenaturais acontecendo. Eles tinham esta necessidade de ver algo, de ter uma prova, de sentir algo diferente, de presenciar algo diferente que os convencesse de que aquela pessoa que estava falando era alguém especial, era alguém diferenciado, era alguém com poder. Na realidade, infelizmente, muitas vezes quando a gente está falando em público, se a gente chegar já com o discurso que a gente vai falar e não fizer nada para chamar a atenção das pessoas, as pessoas não prestam atenção. Mas Jesus precisava que as pessoas prestassem atenção na sua mensagem, naquilo que ele iria falar. E que as pessoas tivessem uma credibilidade naquilo que ele estava falando, E para isso ele fazia milagres. Fazia também por compaixão, fazia para atender às necessidades pessoais, fazia para confortar as pessoas, fazia por uma série de motivos, E até hoje nós entendemos, nós cremos e aceitamos que Deus é um Deus imutável e ele pode sim fazer milagres. Bom, e o nosso comentarista aqui já fez isso, Ele trouxe aqui do dicionário, 2 dicionários, a definição de milagre. Porque a gente fala de milagre, mas é bom a gente saber exatamente o que é um milagre. É um fato sobrenatural oposto às leis da natureza. O Miquelis, essa primeira definição do Aurélio, dicionário Miquelis, ele cita aqui que é um fato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. Então, já começa errado quem tenta explicar o milagre pelas leis da natureza. Se você está tentando explicar o milagre pelas leis da natureza, você está dizendo que o milagre não existe. Basicamente é isso, porque milagre, por definição, é algo extraordinário, é algo que não faz parte das coisas naturais e normais, é uma coisa extra. Ordinário é aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, as coisas normais. Extraordinário, é algo fora desse ordinário. Sobrenatural é algo acima do natural. Então, milagre é sim algo, um acontecimento fora do natural. A gente pode experimentar milagres das coisas do dia a dia da gente, do encadeamento dos assuntos nossos, que a gente acha que tem tudo para dar errado, vai dar errado, não vai funcionar e funciona, dá certo, Deus faz a coisa acontecer de outra forma. Ou então
como é mais comum as pessoas pedirem a Deus um milagre relacionado à saúde, relacionado a uma doença, relacionado a uma cura, relacionado a um problema para o qual não se enxerga alguma solução natural. E por isso pedem um milagre. João 3, de 1 a 2, que é o nosso texto básico, ele fala sobre Jesus como verbo encarnado, perdão. João 3, de 1 a 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, né? Um dos principais dos judeus. Um fariseu é aquele que conhecia bastante as escrituras. Ele não chamava de Bíblia na época, chamava de escrituras, né? Porque eram escritos, eram rolos, não era colecionado ainda como um livro como esse. E o Novo Testamento também não existia, porque o Novo Testamento veio a partir da vinda de Cristo. E esse que era conhecedor das escrituras, estudioso dos textos sagrados, disse para Jesus assim, ó, João 3, 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ninguém pode, ninguém faz esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Então, veja aqui um fariseu, um estudioso da época, dizendo que reconhecia em Jesus a sua divindade mediante os sinais que ele fazia. Então, Jesus fazia milagres, um dos motivos, não é o único, ele fazia também para atender as pessoas por compaixão, para ver a dor das pessoas, as necessidades que não podiam ser atendidas por meios naturais. Jesus ficava com compaixão dessas pessoas e fazia milagres, mas fazia e mostrava através desses milagres o seu poder. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então vimos em Jesus a sua glória, e uma das formas que ele manifestou essa sua glória, a sua glória, foi através dos milagres que realizou. Claro, o maior de todos os milagres, e a gente não pode ter dúvida disso, é a salvação. A salvação, a vida eterna que Jesus nos deu, vencendo a morte e sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a salvação é o maior de todos os milagres. Ele nos garante, através da fé nele, né, uma salvação eterna, uma vida eterna com ele. Maior do que esse, não há nenhum milagre. Mas outros ele fez por aqui. Ele tinha poder, ele tinha glória, e ele não usava o seu poder e a sua glória de forma egoísta. Ele não usava para si. Veja, a gente muitas vezes vê filmes ou narrativas, né? O fulano tinha poder, o fulano era mágico, o fulano tinha poderes sobrenaturais, e muitos deles, né, às vezes, desses personagens, usam seus poderes de forma para se enriquecer, para ficar poderoso, para mandar, para ter algum tipo de autoridade, para ter algum tipo de influência. Jesus não fazia isso. O poder de Cristo era usado apenas de forma altruísta, né? Jesus não buscava derrotar ou derrubar ou subjugar aqueles que o desafiavam. A gente vê muitas vezes as pessoas ali agredindo Jesus, desafiando, querendo ir buscar, né? E a gente fica imaginando, poxa, por que não, pronto, acabou, sai, tchau, morreu, né? Sumiu daqui. Não era isso, não era para isso que servia o poder dele, e ele sabia que o poder dele não era com essa finalidade. Muito pelo contrário, aqueles que eram autoridades daquela época,
né, os sacerdotes, os principais, que acabaram julgando Jesus, usaram a sua autoridade para matar Jesus. Mas Jesus, ele usava o seu poder de forma altruísta para fazer bem aquelas pessoas que necessitavam dele. Ele não, como se diz, não usava para se engrandecer. João 21, 25 narra que muitos foram os milagres realizados por Jesus. E que João diz aqui que não botou muitos deles não. João 21, 25 diz assim, porém, ainda outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então João está dizendo que se narrasse toda a vida de Jesus, todos os milagres, tudo que ele fez, tudo que ele falou, daria um compêndio gigantesco e talvez não conseguisse registrar isso. Então, o que Jesus fez, ele fazia o tempo todo. Esses dias eu contei aqui a experiência que a gente teve com o nosso pastor, né, internado, esperando uma cirurgia, e todas as pessoas que entravam no quarto do hospital, ele chamava a gente para orar, perguntava dos pedidos de oração daquela pessoa, independente, não perguntava no que acreditava, não, né? Só perguntava, você aceita orar por você? Nós vamos orar, né? Quando ele falava, nós vamos orar, o senhor idoso, a pessoa já aceitava, né? E fazia aquilo o tempo todo. Eu imagino que Jesus vivia o tempo todo assim, o tempo todo ativamente atendendo as pessoas, curando, pregando, falando e mostrando a salvação, o seu poder e a sua glória. Como deveria ser, como deve ter sido maravilhoso viver com Jesus naqueles dias. Nós não tivemos esse privilégio, mas alguns aqui tiveram e deixaram alguns escritos para nós, né? Jesus também fazia seus milagres mostrando eficácia, plena suficiência, superioridade e domínio de todas as coisas. Ele tinha domínio da morte, do inferno, do diabo e seus agentes, das enfermidades e até da própria natureza. Tem milagres de Jesus que não é atendendo ninguém, é mandando acalmar a tempestade. Tem milagre de Jesus, depois de Pedro ter lá uma noite inteirinha pescado, não pego nenhum peixinho, agora joga do outro lado. Mas senhor, eu pesquei a noite toda. Tá bom, mas pela sua palavra eu vou jogar. E jogou e pegou muitos peixes. Então assim, vários e vários e vários milagres realizados por Jesus demonstraram todo o seu poder sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre o demônio, os seus demônios, os Satanás e seus demônios, principados e potestades. Todo o poder foi demonstrado ali contra todas essas coisas. Jesus tinha todo o poder e usou para demonstrar. Bom, essa é a lição de número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 75. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br, você pode acessar o site. Essa aqui é impressa, mas tem uma versão lá em PDF, você pode baixar e acompanhar as lições, né? Essa revista tem por tema Jesus, Vida e Obra, e essa lição de número 8 tem por tema Cura de toda dor, foi escrita pelo pastor Vanderlei Batista Marins. E vamos falar de milagre, né? Bom, o primeiro tópico aqui trata do propósito dos milagres de Jesus, né? E ele, logo no início do parágrafo aqui, nosso comentarista coloca 6 motivos pelos quais, ou 6 motivos é complicado, né? 6 coisas que Jesus fez ao fazer os milagres. Ele desafiou a força da natureza, ele demonstrou domínio sobre as enfermidades, domínio sobre as potestades das trevas, sobre a morte, ele ressuscitou pessoas e ele mesmo se ressuscitou, né? Pecado também, e muitas vezes as pessoas chegavam enfermas
coxas, aleijados, e Jesus falava, perdoados estão os teus pecados. O foco de Jesus era muito diferente, sabe? Ele atendia, assim, a parte carnal, a parte material, ele entendia como necessária e preciosa o atendimento dessa parte material, mas Jesus entendia que o foco mais importante, a coisa mais importante era a eternidade, né? Será que a gente tem tido isso em foco? Será que a gente tem mantido foco na eternidade ou será que o nosso foco está aqui no presente, nesse mundo material, nessa vida passageira que nós temos aqui? Mateus 28:18, já lá no finalzinho do ministério, depois que Jesus ressuscitou, ele já está subindo aos céus e falou, e chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tinha todo, como Deus encarnado, ele tinha todo o poder no céu e na terra. E por conta disso, ele poderia e fez vários sinais e vários prodígios, atendendo a pessoas, como se diz, atendendo às necessidades das pessoas, mas por uma condição ali de colocar, de mostrar o seu poder e a sua glória. João 20:31, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João, no capítulo 20, no capítulo 21 eu comentei com vocês que tem muitas coisas a mais para escrever. No capítulo 20 ele termina de forma semelhante. João 20:30 e 31, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ter vida aqui significa ter vida eterna. O foco da pregação de Cristo, o foco da missão de Cristo não era trazer conforto material, riqueza, saúde, paz e tranquilidade para a vida terrena. Jesus deixou muito claro que a nossa vida aqui é passageira. O tempo aqui voa. Fazemos coisas que julgamos ser importantes, alcançamos posições de destaque, contribuímos positivamente na sociedade. Podemos fazer todas essas coisas. São coisas importantes na sociedade, no contexto do mundo, mas se não tiver a vida eterna, se não tiver a salvação, nada disso se aproveita. Além disso, lá em João 6:38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O foco de Cristo não era fazer o que ele queria, ele tinha todo o poder, toda a autoridade, ele poderia fazer o que ele queria. Mas não foi para isso que ele veio e ele era muito consciente da sua missão. Quando a gente manda alguém fazer alguma coisa e dá a essa pessoa poder, autoridade, recurso, essa pessoa precisa saber que tem que fazer aquilo que a gente precisa que ela faça, né? A gente dá, coloca na nossa loja lá, na nossa empresa, um gerente, ele não vai fazer o que ele quer, ele tem que dar lucro, ele sabe que ele tem um compromisso com aquele negócio, tem um poder, tem uma autonomia, mas tem que dar lucro, e é para fazer a vontade daquele que o enviou, e Jesus tinha essa consciência, né? Jesus não queria chamar a atenção para si mesmo, se bem que ele sempre atraía uma grande multidão. Sempre que ele fazia um milagre, a multidão vinha. Depois da primeira multiplicação de pães, olha, o povo não desgrudou do pé dele, ao ponto dele dizer, vocês vêm ao meu encontro atrás do pão, querem comida sem trabalhar, né? Querem só comer, querem se fartar, mas não é isso que eu quero fazer, não. Eu fiz aquilo lá, mas não era o objetivo. O objetivo era a salvação, né? Jesus, ele se compadecia do sofrimento e da dor das pessoas. A dor
e o sofrimento das pessoas chamavam a atenção de Jesus. Mateus 14:14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sabe, Jesus olhava para o necessitado e se sentia incomodado. Será que eu tenho olhado para o necessitado, para aquele que está com problema, para aquele que está com uma dor, e eu tenho me incomodado com eles? Ou será que não? Ou será que eu fico insensível? Isso aí foi problema que ele catou do jeito dele, ele fez por merecer, então agora ele arque com as consequências. Será que é essa a minha posição? Ou será que a minha posição é uma posição de se compadecer, de estender a mão, de buscar ajudar? Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, ele se compadecia do sofrimento das pessoas. Ele não se sentia à vontade de ver uma pessoa passando algum tipo de necessidade e não fazer algo para ajudar. Bom, primeiro tópico, os propósitos dos milagres de Jesus. O segundo tópico começa: a existência de um Deus livre e pessoal decide a questão da possibilidade dos milagres. Então, na realidade, a gente vai começar a ver que alguns, como eu disse no início, discordam, discutem a possibilidade de existir milagres, né? Se a gente acredita num Deus criador do mundo, que tirou o universo do zero e criou tudo que existe, e a gente diz que esse Deus não tem poder de intervir no universo do jeito que ele quiser, parece um negócio assim meio torto, não parece? Não parece? Se eu estou dizendo que Deus não pode intervir no universo que ele criou, eu basicamente estou dizendo que ele não criou. Ora, se eu construo, digamos lá, um carro e eu quero mudar a mecânica dele, eu posso intervir do jeito que eu quiser, eu conheço a mecânica dele, né? Eu posso intervir da forma que eu quiser. A gente crê num Deus soberano. E se ele é soberano, ele é livre para fazer o que ele quer. Deus é todo poderoso, ele é soberano e ele é livre para fazer o que ele quer. Se eu não creio num Deus soberano, poderoso, livre para fazer o que ele quer, eu não sei para que serve esse Deus. Não é o Deus que eu creio. O Deus que a gente crê, ele é um Deus livre, é todo poderoso, é soberano. E ele pode fazer o que ele quiser, inclusive intervir na ordem natural das coisas. Veja, eu não consigo raciocinar com um Deus todo-poderoso que não pode fazer algum milagre, que não pode intervir em alguma coisa. Isso não faz muito sentido, né? Outros discutem a questão de ser um Deus pessoal, né? Então já não é um Deus, é uma força da natureza, uma força criatora sobrenatural. Mas a gente entende num Deus pessoal, um Deus que se encarnou, esteve conosco aqui, mandou seu Filho, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um só, e o seu Filho encarnou aqui, 100% homem, 100% Deus, conviveu conosco, fez milagres e morreu na cruz por nós. Esse é o Deus que nós acreditamos. Deus pessoal, onipotente e livre para agir. E a gente precisa crer, a gente crê que ele pode intervir do jeito que quiser e na hora que ele quiser, para quem ele quiser intervir, e não intervir para quem ele não quiser intervir. Alguns filósofos e teólogos racionalistas
dizem que Deus tem que se limitar a manifestar de acordo com as leis da natureza. Olha, isso é um absurdo. A própria Bíblia narra que ele ressuscitou pessoas, que ele acalmou a tempestade, que ele, com uma ordem, na hora que ele falou, parou, que ele andou sobre as águas, ele encarnado como homem, ele, como se diz, superou todas as leis da física, né? E se a gente entende, então, que Deus tem que se limitar às coisas da natureza, eu não estou entendendo um Deus que tem a liberdade de fazer o que quer, né? Eu estou entendendo um Deus limitado. E como eu disse, que função tem um Deus limitado? Um Deus que não pode fazer as coisas. Então eu estou à minha própria sorte. Então eu estou no mundo solto. Né? Não acredito nesse Deus. Né? Não faz lógica, não tem lógica, não é bíblico, não é teológico acreditar em um Deus que não pode fazer um milagre. Ou só pode fazer um milagre usando as forças da natureza. Veja, muitas vezes as pessoas buscam explicar alguns milagres de forma científica, ok? Milagre é milagre. Né? Tem uma música que diz, que tem por título, né, Milagres não se explicam. Milagre é milagre. A definição de milagre que eu li para você no início da aula, ali no início do vídeo, é que milagre é algo sobrenatural. Então não adianta que eu não vou explicar dentro do contexto da ciência um milagre, ok? Se você busca uma explicação de milagre na ciência, você pode até achar um caminho, mas você não vai achar a explicação para todos os milagres e nem para os milagres, de um modo geral. Você pode achar ou tentar achar alguma coisa que pode ter acontecido para aquilo chegar naquele ponto, mas ainda tem um problema, né? A coisa aconteceu na hora específica, no momento específico, o que torna mais complicado ainda de explicar. Nós acreditamos num Deus que pode fazer o que quiser, da forma que quiser, no momento que quiser, porque ele é um Deus pessoal. Eu converso com ele, eu tenho o meu relacionamento com ele, você pode ter o seu relacionamento com ele, e ele é soberano. Ele faz o que ele quiser, ok? O terceiro tópico fala da vontade soberana de Deus, e ele ainda vem falando de alguns filósofos e algumas linhas de pensamento desse jeito. Tá? A filosofia muitas vezes entra pelo ramo da teologia, ou a teologia busca algumas explicações dentro de raciocínios filosóficos. A gente só precisa ter cuidado para não extrapolar a fé, porque fé também não é uma coisa que se explica, né? Fé é algo sobrenatural. A gente tem fé em Deus como uma convicção pessoal, uma crença, uma capacidade de se apoiar em Deus e esperar de Deus a solução para os nossos problemas. Os milagres são possíveis a um Deus imutável, inalterável. Seu poder, então, eles são prováveis de ocorrer ainda em nossos dias, e essa é uma outra discussão. Há quem não acredita em milagre, mas há quem acredite que no passado Jesus fez milagres, mas hoje Deus não faz mais. Deus pode não estar fazendo, né, porque ele não quer, mas a possibilidade de fazer, a gente precisa entender que há. Jesus não precisava ter o contato físico para fazer o milagre. Muitas vezes Jesus tocou, muitas vezes Jesus, a curar o cego, né, cuspiu no chão, fez laminha, pastou no olho, mandou lavar no lugar tal, mas houve o caso também do centurião que foi buscar Jesus e dizia, não vai na minha casa não, Senhor, se o Senhor apenas falar, ele será curado. E de fato Jesus falou e ele foi curado, né? E Jesus falou que não tinha visto fé como aquela em Israel. Então veja que Jesus
não precisava ter o contato pessoal, não é uma onda de poder que saía, não é nada físico explicável. É apenas a intervenção de Deus. É uma intervenção sobrenatural, né? E o maior dos milagres que Cristo fez, eu já falei aqui, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16, o amor de Deus foi tão grande que ele deu por nós o seu próprio Filho. Se ele deu por nós o seu próprio Filho, então ele pode, se ele achar que é conveniente, que a gente está sofrendo, fazer um milagre. Ou se ele tem algum plano, enfim, ele é soberano. Ele vai fazer se ele quiser, e se ele não quiser, não vai fazer. Acontece, ok? E a gente precisa entender que é a soberania de Deus. Pode acontecer, como pode não acontecer. Né? O milagre do amor, né? É um atributo comunicável do Deus pessoal, o milagre da redenção. Deus morreu por nós e nós ganhamos uma vida eterna pelo seu sacrifício na cruz. Esse é o maior dos milagres. Agora, o mundo, muitas vezes, como disse, busca explicações, né? E alguns teólogos, alguns filósofos afirmam coisas que contrariam esse poder de Deus se a gente acreditar nesses filósofos. Então, o nosso autor aqui cita o Spinoza, que é um filósofo holandês do século XVII, Benedictus Spinoza, que ele negou a possibilidade de milagres, porque não cria na existência do Deus pessoal. Então, se você não acredita em Deus, você não acredita em milagres, porque a coisa é tudo a ordem natural das coisas. A gente até entende isso, né? Não que esteja certo, mas se a pessoa não acredita em Deus, não vai acreditar em milagres. Mas se ela acredita em Deus, ela precisa entender que esse Deus é um Deus, que Deus é um Deus soberano, onipotente, né, e imutável. Né? Um outro filósofo aqui, David Hume, negou a probabilidade dos milagres porque negou a liberdade de Deus e o aprisionou no mundo que ele tinha criado. Ora, como é que você pega Deus e diz que ele só pode fazer as coisas dentro das leis da natureza? Não faz sentido, né? Não faz, como se diz, não faz nenhum sentido você pegar a divindade, um ser soberano, e dizer que ele tem limitações daquilo que ele criou. Se eu criei, eu faço, eu refaço, eu desfaço, eu altero. Né? E se Deus criou o mundo, e a gente entende que ele criou o mundo, então ele não está preso às leis que ele criou, às regras que ele criou ou à natureza que ele criou. Ele é soberano, né? E ele pode fazer todas as coisas. Né? Diz aqui ainda, se o miraculoso não faz parte não faz parte nem mesmo dos desígnios e propósitos eternos de Deus e seus atos na história, então não se deve orar junto ao leito de um enfermo moribundo. Se você não acredita em milagre, para que você está orando? Para quê? Se você não acredita em milagres, não acredita nem em salvação, não acredita em vida eterna. Não faz sentido acreditar em vida eterna, no poder redentor de Deus, e não acreditar em um milagre. Né? A gente precisa entender que isto é uma questão de coerência. Se existe vida eterna, se eu acredito na vida eterna, se eu acredito num Deus soberano, existe, eu acredito, né? Mas se eu acredito nessas coisas, então ele tem todo o poder, inclusive de curar. E ele tem toda a soberania, inclusive de não curar, de não resolver o problema. Então a gente precisa entender esta situação, essas coisas. Né? Alguns teólogos reformados dos séculos XVI até XVIII não hesitavam em falar milagres como
completamente improváveis de acontecer, visto que isso seria uma ruptura da violação divina das leis da natureza. A lei da natureza foi criada por Deus. Se ele criou a lei, ele pode rompê-las. Não faz sentido esse tipo de pensamento. Milagre é uma ruptura das leis da natureza. Milagre é algo sobrenatural. E milagres existem. Se Deus vai fazer ou se ele não vai fazer, se ele quer fazer, se ele não quer, se ele vê um propósito para isso, por isso vai executar, ou ele não vê propósito, não vai executar, ou mesmo ele vê propósito em não fazer, em que você passe por aquela situação, então Deus vai fazer de acordo com a sua vontade soberana. Dr. Charles Hodge, em sua obra Outline of Theology, Conteúdo da Teologia, afirma: quando se há um milagre, as leis da natureza não são violadas, mas são superadas num determinado ponto por uma superior manifestação da vontade de Deus. As forças da natureza não são anuladas ou suspensas, mas são apenas neutralizadas num ponto particular por um poder superior a elas. Sinceramente, é um jeito de pensar, mas é milagre, é sobrenatural, é extraordinário. As palavras nos dizem tudo, né? É sobrenatural, é acima do natural, vai romper com as coisas naturais, vai romper com as coisas ordinárias, porque é um milagre. E Deus tem todo o poder para isso. Não é todo mundo ou toda a ordem que se desfaz por causa do milagre, mas Deus atua fazendo aquele milagre na hora e do jeito que Ele quer. Quantas vezes a gente já ouviu de pessoas que estavam desenganadas pelo médico e ao fazer um exame, e aquele exame, aquela doença sumiu, e Deus quis, por sua soberania, curar aquela pessoa. Ela pediu e Deus atendeu do jeito que Ele quis, da forma como Ele quis, na hora como Ele quis, porque Ele é soberano para fazer ou para não fazer. Ok? O quarto tópico nos fala: quanto aos milagres, os cristãos podem ser definidos. Isso aí é uma classificação existente, né? E veja, você não precisa se classificar em nenhum deles, mas acaba se classificando, né? Então tem os cessacionistas, aqueles que acreditam que os milagres cessaram, né? Os que afirmam categoricamente que os milagres ocorridos no passado no povo de Deus e mais pertinente, na igreja primitiva, não podem acontecer na presente era. Bom, eu acho que dizer não pode é uma questão de limitar a Deus, né? Eu estou proibindo, não pode. Né? Que eles não ocorrem porque Deus não vai fazer mais, também seria uma outra forma, mas de fato, os que a gente chama de cessacionistas são aqueles que entendem que os milagres cessaram, que eles não acontecem mais. Né? Os contemporanistas, os quais afirmam que os milagres que aconteceram no passado fazem parte da fatualidade de Deus, ou seja, do fato de Deus ser Deus para a sua igreja, e ainda podem acontecer se assim Deus o quiser. Ou seja, são os contemporanistas. Contemporaneamente, os milagres podem acontecer. E os normativistas, os quais afirmam que os milagres acontecidos nos tempos bíblicos têm necessariamente que acontecer nos dias atuais. Bom, veja, é complicado quando você chega e vê na rua, às vezes, ali a igreja com a placa escrita assim: culto de cura e libertação na quinta-feira, às 19h30. Você marcou a data e hora para Deus fazer cura e libertar das coisas. Né? Isso eu acho extremamente complicado, que você faça eventos específicos fazendo cura ou libertação. Eu acho também muito complicado quando você tem alguns cultos de algumas igrejas e que sistematicamente tem que ter cura naquela igreja, naquele culto, naquilo que está sendo feito, apresentado, televisionado. Eu acho extremamente complicado, não acho impossível, mas eu acho extremamente complicado cura com hora marcada, cura com momento marcado. Também acho extremamente complicado usar
propagar, né, a cura desta forma. Jesus não fazia desse jeito. Jesus curava para atender às necessidades das pessoas, para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua autoridade, mas, né, ele não fazia, venham ver que eu vou curar agora. Não, Jesus não fazia isso. Na quinta-feira à noite a gente se encontra e eu vou curar um montão de gente. Não, ele ia fazendo na medida que as coisas iam aparecendo, que as situações iam ocorrendo. Então, eu creio que os milagres podem acontecer. Se Deus quiser, se for da sua vontade, eles podem acontecer. Não há impedimento para isso. Não há nada que impeça Deus de agir, porque Ele é soberano. E pode acontecer um milagre. Que não pode acontecer, como cessacionistas, eu acho errado. Que tem que acontecer com os normativistas, eu também acho errado. Não é que tem que acontecer, nem que não pode acontecer. Se Deus quiser, na hora que Ele quiser, da forma como Ele quiser, Ele pode promover se for da sua vontade. Ok? Então, nós precisamos, com relação aos milagres, entender estas coisas. Eu posso estar doente, pedir a Deus milagre e Ele não fazer. Eu posso estar doente, pedir a Deus milagre e Ele fazer. Ponto. Assim como eu posso estar doente, pedir um milagre, o milagre não vir, mas a doença ser curada por um remédio, um procedimento comum do nosso dia a dia. Ponto. Ok? É a vontade de Deus e nem por isso ele deixa de ser Deus, nem por isso ele deixa de ser soberano, nem por isso ele deixa de ter capacidade de fazer. Deus quer que eu passe pela doença, que eu passe pela necessidade, que eu supere todos aqueles obstáculos. Amém. Ele há de me dar força e vigor para todas essas fases que eu vou precisar superar. Para pensar em agir, os milagres não foram realizados por Deus de maneira acidental ou extemporânea. Jesus não fez milagre por acidente. Ele fez na sua intencionalidade. Ele fez porque ele queria fazer, porque ele achava que tinha que fazer, porque era necessário fazer. E o que ele fez no passado, ele faz nos dias de hoje. Nunca foram realizados para exibição de poder ou destinados a provocar a admiração. Jesus não fez nenhum milagre com este objetivo, né? Os milagres realizados pelo Senhor Jesus foram atestatórios da sua messianidade e deidade. João 20, 30 e 31, que eu já li para vocês. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Ele era o Messias e por isso ele fez milagres. Que os milagres acontecidos na história tinham como finalidade precípua a manifestação da glória de Deus. Para isso, Jesus fez milagres. Nós podemos entender, nós podemos aprender que Deus, ele é soberano, né? E ele pode resolver quaisquer tipos de problemas em nossas vidas, mas nem sempre ele vai interferir, ou ele não vai interferir se ele não quiser. Ele é Senhor, ele é soberano, ele pode agir se ele quiser agir. Ele pode agir na vida dos seus servos da forma como ele quiser. Depende da vontade dele e depende dos objetivos dele. Agora, de todos os milagres que a gente pode falar, a salvação que ele nos deu é o maior de todos esses milagres, né? E a gente é livre para aceitar ou recusar esse milagre. Isaías 43, 11 diz assim: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Só Ele
foi, né? Pode ser o nosso Salvador. Romanos 11, de 33 a 36, diz a maravilhosa sabedoria. Tá difícil. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é tudo. Tudo vem dele e tudo vai para ele. Todas as coisas são por ele. E a gente precisa entender isso, né? Jesus, ele veio ao mundo, morreu por nós, mas para isso ele se esvaziou da sua glória. Filipenses 2, 7 e 8 diz assim, ó. Ou vou começar do 5, que é melhor. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era todo poderoso e ele morreu porque quis. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele morreu para nos dar a salvação. E esse é o maior milagre que nós temos. Toda a dinâmica da nossa vida, todas as coisas que acontecem no nosso tempo, nos causam estresse, nos causam doenças, né? Hipertensão, burnout, né? E outras coisas que acontecem aí, outras doenças diagnosticadas, patologias que eu queria falar, outras patologias, né, diagnosticadas no nosso dia a dia acontecem por nossa ansiedade, por nossa insegurança, por não saber como Deus vai nos atender. Mas olha, ele nos deu a vida eterna. Se tudo der errado aqui, no sentido de a sua vida foi curta, morreu cedo, não fez o que você queria, viva pensando na vida eterna, viva pensando no eterno, viva pensando na sua eternidade, prepare-se para a eternidade desde já. Precisamos estar preparados para a eternidade, porque a salvação foi o maior milagre que Deus nos deu. A salvação da nossa alma, da condenação eterna. Não vamos para o inferno se acreditarmos, se crermos em Jesus. O maior milagre operado por Cristo é a salvação pelos méritos do Calvário e do túmulo vazio. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. Esse é o maior dos milagres. É verdade que a gente olha o aqui e agora. Nossa vida e a nossa perspectiva acaba sendo muito imediatista. A gente quer ver a coisa para agora, a gente quer ver o assunto resolvido, a gente quer ver a doença curada, a gente quer ver o problema sanado, a dívida paga, a gente quer ver coisas dessa natureza. Quer ter dinheiro, quer ter conforto, quer ter uma vida confortável aqui. Mas olha, a gente precisa viver pensando na eternidade. Precisamos ter uma vida confortável lá na eternidade, nosso galardão, né? Nós precisamos mandar, eu lembro de uma ilustração de quando era criança, a professora lá dos primários, na escola dominical, contou de duas pessoas que morreram, uma que tinha vivido para Cristo, né? E chegou lá e tinha uma mansão
muito grande. E uma outra chegou, mas por que ele tem aquela mansão e eu tenho essa casinha? Eu falei, é o material que você mandou para cá para construir, né? O material que a gente manda para nossa morada no céu é o que a gente faz aqui. O que você tem feito para cumprir a missão que Deus te deu? Ele te deu a salvação, ele te deu uma vida eterna. Esse é o maior dos milagres. Problemas podem acontecer, soluções imediatas podem existir, Deus pode nos solucionar problemas, cura e enfermidades, mas o foco precisa ser na eternidade. O que você tem feito para a sua eternidade? Que Deus nos ajude e nos ilumine a trabalhar em prol de nossa eternidade, cumprindo a missão que Ele nos deixou, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura.